Fala pessoal, Matheus aqui do canal Nerd dos Cortes. E seguindo tudo que esse cara fala no curso dele, faturei R$4.000 no meu primeiro mês. Se você deseja ter esses resultados, acesse o primeiro link da descrição. A dieta cetogênica é essa que a gente falou que para o cérebro, para a atividade do cérebro, pode ser muito legal. Que é uma dieta assim, você vai ter 60% do que você come do seu dia é de fonte gordurosa, é dali para cima. Aí você vai ter muito baixo carboidrato e moderado em proteína. Então também não é ficar comendo picanha o dia inteiro, nem linguiça, salaminho, mortadela, que seria uma delícia, mas não é assim. Mas é a gente buscar fontes de gorduras saudáveis, coco, abacate, castanha, os azeites todos, vários tipos de gordura que são saudáveis. E provavelmente você vai comer pouco, né? Porque a gordura, ela concentra uma quantidade muito grande de calorias em um pequeno espaço. Então, por isso que é muito fácil também exagerar. Inclusive, nas coisas que não são tão legais comer. Tipo sorvete, queijo, quindim. Você consegue comer uma quantidade muito grande, porque é gordura e também porque é gordura. É gordura mais açúcar. A mais açúcar que é a pior de todas, que não existe na natureza, inclusive. Não, você não acha. O abacate é muita gordura, não tem carboidrato. Exatamente. Aí você tem a batata que é carboidrato e não tem gordura. Aí o que o homem vai e faz? Ele frita a batata no óleo do abacate. É o homem brincando de Deus, né? Aí fica maravilhoso. Exatamente. Você não conseguiria comer, por exemplo, batata cozida, pura, 1 quilo. Eu duvido. Agora, você frita, meu amigo, aí vai embora, você come pra sempre. E outra coisa aí que a gente também não falou na parte que a gente tava falando de industrializados, etc., é o excesso de sal, né? Isso é uma realidade, sim, absurda hoje em dia, né? Primeiro, porque tem muito no industrializado. Segundo, porque todo mundo mete show em tudo, mete tablete industrializado em tudo. É verdade. Ainda tem muita gente fazendo isso. E aquele sal branco refinado também. Então, essa quantidade de sódio é uma coisa que é completamente diferente do que existia nessa alimentação ali do homem ancestral, onde o alimento, inclusive, tinha muito mais potássio, né? O sódio e o potássio, eles são componentes nutricionais que eles têm que estar em equilíbrio, num equilíbrio específico para o corpo funcionar direito. Então, o que faz? Quanto mais sódio você bota, é como se você tivesse menos proporção de potássio. Aquelas bombas de sódio e potássio no corpo. A gente aprendeu no 3º ano isso aí. É isso, tipo assim, biologia. Alguns só viram por alto, assim, né? Alguns colaram e alguns tiveram que estudar muito isso. Não, mas é muito louco você falar isso, PD, porque às vezes as pessoas, elas ficam tão noiadas com o negócio de sódio. Por quê? Porque as pessoas, a indústria, utiliza o sódio como fonte de conservante, né? É uma forma de conservar aquele alimento. Aumentar o tempo então, de prateleira, né? Tacam sódio pra poder durar mais tempo. E aí, a pessoa vai lá e fala, meu Deus, agora eu vou mudar minha alimentação toda e aí eu vou comer super saudável. Aí tira todos os industrializados e tira o sal. Aí ela fica o quê? Sem sal também, sem sódio. Então, não é tirar, tudo é um equilíbrio, obviamente. Então, no geral, na minha opinião, não sei se você concorda, mas se você não come quase nada de industrializado, você pode usar o sal de acordo com o seu paladar, que vai ser regulado. Claro. E assim, só que o excesso de sal que você coloca na comida, você deixa o teu corpo mais ácido. E quanto mais ácido, mais inflamado ele fica. Então aí a gente entra naquela coisa. Só o jejum vai ajudar na inflamação? Não. Uma série de hábitos do dia a dia que você... E coisas pequenas. Cara, imagina você trocar, de repente, seu sal refinado, você tirar um tablete industrializado, botar um tempero mais natural, botar um sal... Tablete, quando ela fala, é tipo Sazon, né? Aquele quinó, negócio de quinó. Meu Deus do céu, vocês não estão usando mais isso. Mas não vamos falar mal do quinó, não, Patrícia, porque eles patrocinam os sócios. Brincando. Gente, para. Brincadeira. Gente, você sabe que uma vez Mas imagina se fosse. Mas eles já tentaram lá no meu canal, você acredita? Sério? Mandaram. Eu vi hoje você em 2017 com cabelão fazendo coisa. Naquela época que ninguém queria patrocinar, porque eu só falava de comida de verdade, imagina, ninguém queria patrocinar. O Nesfit colocava banner no meu Teve um vídeo dela falando mal de cereal, e eu metendo propaganda pau, do não como Nesfit vocês estão doidos? Olha, você sabe que uma vez eu também quase fiz um prejuízo grande, né? Com essa coisa de atender as atrizes e tudo, uma linda, maravilhosa, gostosona. Era patrocinada pela Nesfit, eu fui falar na imprensa que ela tinha intolerância a milho. Pronto. Nossa. Aí eu tomei uma chamadinha. Quase virou ex-nutricionista. Não, mas pô, se a mulher tem intolerância ao milho, ela vai fazer a propaganda do Nesfit também? Essa pessoa escolheu muito mal. Mas ela não sabia que tinha. Eu que fui ela descobriu contigo. Comigo, entendeu? Isso que, voltando aos assuntos aqui, né? Porque fica um papo muito gostoso, a gente acaba deixando coisas pela metade. Fala aí. Mas pontos onde eu acho que é interessante a gente voltar. A questão do sal, novamente, né? O sal era tão raro no passado que chegou a ser moeda. Então não é pra abusar do sal, mas como você bem disse, também não se precisa. tira industrializado, você tá tirando boa parte do sal que você consumia no dia.
Só que tem um ponto, a gente falou de gordura, essa dieta cetogênica, por exemplo, e as pessoas hoje têm muito medo de gordura. E isso veio de lá de trás. Eu gosto muito dessa história. A gente comenta sempre que foi quando o presidente americano Eisenhower, mais ou menos na década de 50, ele infartou. E aí todo mundo, nossa, ele infartou, o que é um infarto? E teve um cara que apareceu com a solução. Um fisiologista chamado Ansel Keys. Ele falou, ó, ele infartou por conta da gordura. A hipótese dieta-coração. E ele mostrou um estudo, que era o estudo dos 6 ou 7 países, porque tinha o país de Gales no meio ali, então você encontra com os dois nomes na internet, os gráficos, onde ele mostrava um estudo de correlação, mostrando, ó, o Japão come pouca gordura e tem pouca doença cardíaca. Os americanos comem muita gordura e tem mais doença cardíaca, alguns países no meio. Só que eu já falei várias vezes que correlação não é causalidade. E também tem o fato de que ele tirou os países Exatamente. que essa pesquisa. Não eram 6 ou 7 países, ele estudou uns 30. A gente consegue ele só pegou colocar. Os 6 que ele via alguma relação. Ele tacou pra fora, tirou do gráfico, apagou e fez Quem for olhar o episódio em vídeo, a gente vai deixar o gráfico que ele usou e o gráfico original pra ver. Mas desde então, o governo assumiu isso como premissa e começou a falar, ó, gordura faz mal. E aí a indústria alimentícia gostou muito disso, tirou gordura, meteu carboidrato. Claro, e açúcar para aumentar a palatabilidade. Porque a gordura tem esse papel também, né? Sim. Eu ia dizer que a nutrição não é um jogo de soma zero, né? Então, você tira alguma coisa, bota outra. se você tira alguma coisa, você tem que colocar outra. Se você tirou a gordura, vai ter que colocar carboidrato ou outra coisa. Se a proteína se mantém constante ali, vai ter que entrar carboidrato. É, claro. E aí a gente chega nesse ponto. Depois que fizeram isso, as doenças cardíacas não diminuíram. Na verdade, aumentaram muito. E entramos nesse ciclo de obesidade. A gente pode falar que a gente vive não só uma pandemia de Covid, como também uma pandemia de obesidade. Que, por sinal, também aumentou a pandemia do Covid, digamos assim, né? Não, isso é até meio bizarro, assim, pensar no ponto que o ser humano chegou. Porque se essa pandemia acontecesse no século XVI, as pessoas em casa fechadas, elas morreram de fome. E hoje a consequência foi que a gente voltou a ter aumento de fome no Brasil, mas nas redes sociais, onde as pessoas têm um pouco mais de condição, elas engordaram. Era aquelas piadas no começo da pandemia, o pijama é traiçoeiro, né? Bote alguma roupa, bota a calça jeans pra ver como é que tá. Bote a calça jeans toda semana pra poder ver como é que tá. E aí a gente chegou num ponto onde o governo, ele tentou, né, fazer o bem pras pessoas, porque ele achou que a gordura era ruim. Não voltaram muito atrás até hoje, mas graças a redes sociais, informação descentralizada, agora as pessoas têm acesso à informação, elas veem que, olha, a gordura não é esse vilão que era. Mas muita gente tem medo da gordura. Era esse pavor aí da década de 80, né? Que bombou a venda de margarina, inclusive, né? Fala Porque era uma época que a gente ouvia falar o quê? Que é melhor comer margarina do que manteiga. Tem até o serinho do coração em certas margarinas, né? Então, tinha aquela questão do óleo de soja, né? Que todo mundo achava que óleo de soja, óleo de girassol eram óleos saudáveis. Óleo de canola, nunca se vendeu tanto óleo de canola, gente. Óleo de canola era uma constante dentro de casa. Eu via na minha casa aquela quantidade de óleo. E não fazia fritura na minha casa, porque todo mundo sempre foi gordo, sempre fui gorda. Então, sempre tive... Sério, Pedro? Eu não sabia. E eu tinha um passado maligno. Entendi. Fiquei 12 anos ali, ó, lutando até que eu descobri qual era o caminho. E hoje eu ensino isso, né? E eu acho que é por isso que eu tô tão envolvida no assunto do emagrecimento, porque eu acho que isso tem muito a ver com essa minha história de eu ter vivido na pele. Mas eu lembro na minha casa, essa quantidade de óleo de canola, né? Hoje a gente sabe que, assim, é o último óleo na escala dos óleos não bons que você deve ter na sua casa, né? Então, isso aí não compra. Vale dizer quais são os bons pro pessoal. Pessoal, eu de vez em quando eu repito aqui, mas pra quem não sabe, o ideal seria os mais naturais. Então, manteiga, óleo de coco, azeite. Óleo de abacate, que não é tão comum, mas tem gente que tem acesso. Banha de porco entraria aí também? A banha de porco, ela pode entrar. Mas o problema tem a procedência e tem a questão que a pessoa cria muita sensibilidade ao porco, né? Então, é como se ela estivesse recebendo todo dia um estímulo de um alimento que veio da mesma origem. Tudo no nosso corpo, quando eu falei da variedade, é importante para quê? Pra gente também não ter sensibilidade a nada muito. Então, por exemplo, comeu muito laticínio, você pode vir a desenvolver uma sensibilidade. Como é que você percebe uma sensibilidade a laticínio? Como eu percebi há 18 anos atrás, que eu vivia doente todo mês, rinite, sinusite, amigdalite, antibiótico, acne, não perdia peso, toda inflamada, porque eu comia uma fatia de queijo por dia, um iogurte por dia, natural, tudo diet, light, 35 calorias e aí, a vale fatia. dizer também, né? Não é só a lactose do leite, tá, gente? O leite tem vários componentes inflamatórios, inclusive a
caseína. Por isso que não é que é ruim, né? Eu consumo, mas não é pra você consumir todo dia, o tempo inteiro. Você consome muito pouco. Hoje em dia bem pouco. Até porque a PD até porque a PD, ó, cortou, porque... Mas assim, tudo que eu faço com teste, né? Então não é um achismo. Todo mundo tem que tirar leite. Todo mundo tem que tirar glúten. Todo mundo tem que tirar, sei lá, feijão. Não tem essas regras, né? O que a gente sabe como regra é que ninguém deve viver à base de açúcar, fritura, álcool. Só que isso, o nutricionista de 20 anos atrás, quando eu me formei, já dizia, né? Isso não é nenhuma novidade para ninguém. O que é novidade é que essa alimentação individualizada, ela existe. Cada um deve buscar entender como é que seu corpo funciona melhor. Então, quando eu comecei a tirar esses alimentos e o meu corpo performou melhor, não é só minha memória... Eu comecei a não ter problema de pele, eu comecei a emagrecer com facilidade, eu não tomava mais antibiótico, eu não precisei mais operar, sei lá, uma área do meu corpo que estava inflamada, igual eu tinha operado minha garganta. Então, a gente tem que sempre estar buscando a nossa melhor versão e nunca se acostumando com... mas isso é normal. Eu tenho amigdalite há 20 anos. Não tem problema, tem alguma coisa errada no seu corpo. Ele está te dando sinais há 20 anos e você não está escutando. Então, como é que a gente foge disso? Fugindo dessa repetição. Ovo todo dia, 5 ovos por dia. Não faça isso. Vai, come ovo hoje, amanhã você come carne, no outro você come queijo, no outro você come, sei lá, frango. Então, não fica repetindo a comida todo dia, porque é fácil, porque você achou a sua dieta ideal, porque em algum momento isso não vai funcionar pra você. Talvez já não esteja funcionando e você tem, sei lá, insônia, TPM... tem muita celulite, não dorme bem, sei lá, tem amigdalite, sinusite, rinite, depressão, ansiedade, déficit de atenção, tudo isso vem da comida, pode vir da comida, né? Então, se você tem essas coisas, dá uma pensada assim, o que você anda comendo muito? E a gente tá falando isso porque a gente começou na banha. Eu ia falar isso. Então, voltemos pra banha. Por quê? Porque aí tudo que você escolhe pra preparar sua comida tem que ter uma qualidade fantástica.